Fala pessoal, aqui é o Teacher Clayton, trazendo novamente mais uma resolução de exercício para vocês. E hoje a gente vai iniciar um modo de resolução um pouco diferente, tá? Nos últimos vídeos eu fiz um pouco de explicação, tudo misturado, resultou em uns vídeos um pouco mais longos. E hoje o nosso foco será o quê? Resoluções curtas, né? Curtas que eu digo em menos tempo, ou seja, visando aí uma dinâmica parecida com a da prova, né? Tipo, a gente em uma prova tentando resolver o mais rápido possível, certo? Então as questões são baseadas em duas charges, né? E as questões que englobam elas vão de 1 a 10. Então a gente tem aí esses exercícios nas páginas 146 e 147 do material de vocês. Tá? Eu deixei aqui uma explicação rápida de como vai ser a dinâmica, então será uma resolução e uma explicação, né? Só que em um vídeo mais curto, uma explicação mais simplificada e uma dinâmica, né, de resolução parecida com a prova real. Então, sem muita enrolação, a gente já começa aí com essa tirinha, né? Uma tirinha familiar da Turma da Mônica. Então, a gente tem aí o Cascão chegando, né? Chegando na parede, achando que tá falando com o Cebolinha, e no segundo quadrinho o Cebolinha aparece, segurando uma caneta e falando com o Cascão, e o Cascão com uma aparência aí meio assustada, né? Então, só nisso daqui dá pra gente notar o quê? O Cascão vem falando com a parede, por achar que é o Cebolinha, e no segundo quadrinho ele vê que não é o Cebolinha, né? E sim que o Cebolinha acabou fazendo esse desenho dele próprio. Aqui nesses dois quadrinhos a gente tem algumas palavras que vocês, se vocês quiserem já dar um pause no vídeo para poder vê-las, vai ficar aqui, né? Não vai sair daqui, mas irei fazer um breve comentário sobre algumas. A primeira que a gente tem aqui é o gonna, né? E o gonna, para quem não sabe, é o que? É uma versão curta, né? É uma simplificação do going to. Então, em vez de você falar going to, geralmente a gente fala o que? Gonna. Isso é uma forma falada, né? O going to já é uma forma escrita, é uma forma formal. Então, o gonna vai ser o que? Uma forma informal. Ou seja, a gente não vai ver tanto na escrita, a gente vai ver apenas na forma falada, certo? E outro ponto é a terceira palavra, se vocês olharem aí na lista, que é o ya. Esse ya é o you, certo? É apenas uma abreviação do you. É igual no português, né? A gente tem o você e uma abreviação para o você seria tipo o VC, que a gente tem na forma digital, né? Você coloca lá o VC, né? Ou ainda, se a gente parar para pensar um pouquinho, seria o C, né? Às vezes a pessoa fala tão rápido que ela não fala mais você, ela fala, você vai, né? Não é nem mais você vai. Então seria basicamente isso, esse IA. Um detalhezinho que aparece aqui no quadrinho é porque o Cebolinha, todo mundo sabe, ele fala enrolado, né? Ele troca o R pelo L. E no inglês fizeram também uma adaptação. Então aqui, em vez de ele falar of course, ele fala o quê? Of course, né? Ele fala aí uma coisa bem estranha. Deixei aqui mostrando como é a forma correta, justamente para vocês não confundirem, tá certo? Então, seguindo aí para as questões, que é o nosso objetivo, a primeira fala assim: a respeito da resposta do Cebolinha, no último quadrinho é possível afirmar que. A respeito da resposta do Cebolinha no último quadrinho, que é o of course, a confirmação, né? Que a gente viu aqui, que é o quê? Claro, com certeza. A intenção dele foi apenas confundir o amigo Cascão. A resposta foi comprovada por uma demonstração concreta. Ele está sendo irônico.
o que levou à confusão do amigo. O objeto em sua mão provocou desconfiança do Cascão. Cascão esperava uma resposta negativa de Cebolinha. A gente vê aqui no primeiro quadrinho o Cascão chegando, falando com o Cebolinha. Ele fala: Hey Jimmy, I heard you're gonna be an artist when you grow up. Can you draw really well? Então, inicialmente ele fala assim: I heard. O heard eu já coloquei aqui o que é, né? Vocês já sabem o que é o I, obviamente. E tem aqui o you're gonna be an artist when you grow up. Esse grow up a gente viu no último vídeo, lembram? Então esse grow up é crescer. Ele basicamente falou assim: eu ouvi, né? Eu ouvi que você será um artista quando você crescer. Aí ele usa o can. Esse can aqui é para perguntar uma ideia, uma possibilidade do que ele pode fazer, né? No caso do Cebolinha. Então ele pergunta: você pode desenhar tão bem? Então ele está falando o quê? Aqui com muro, né? Com desenho. E o Cebolinha aparece e fala: of course, claro. Mostrando o quê? Que sim, ele pode desenhar muito bem, né? Então, a resposta dele foi o quê? Sua resposta foi comprovada por uma demonstração concreta. Tá ok. Então, o que o Cascão ouviu por aí, né, dos boatos, é sim uma realidade. Segunda pergunta. Sobre a pergunta feita por Cascão no primeiro quadrinho, considere as alternativas a seguir. Ele demonstra interesse genuíno nas habilidades do amigo? Creio que sim. Seu objetivo é humilhar Cebolinha? Não, nada a ver, né? É uma curiosidade natural, decorrente de uma informação a qual ele teve acesso. Sim, ele ouviu o boato e foi perguntar ao Cebolinha, né, sobre isso. É uma pergunta retórica da qual ele já sabe a resposta? Não, né, pessoal? Não tem nada de pergunta retórica aqui, então tá incorreta. Então foi a número 1 e a 3. Ou seja, letra, no caso a nossa primeira questão foi a letra B e a segunda, letra D, né? Então, partindo para o próximo, considerando o que é dito pelo Cascão no primeiro balão do primeiro quadrinho, considere as seguintes afirmativas e assinale o que for correto. Há 2 verbos irregulares no passado. Há um verbo regular e um irregular no passado. Há apenas um verbo no passado e ele é irregular. Há apenas um verbo no passado e ele é regular? Não. Não há nenhum verbo no passado. Então, se a gente voltar lá no nosso quadrinho, aparece a palavra heard. Esse heard é um verbo que eu já coloquei aqui, que é o passado do hear, né? Então, sim, um verbo aqui no passado. Depois aparece o que? You're gonna be an artist. Esse you're gonna be não está no passado, ele está e sim um present continuous. Ou até mesmo o uso do going to, que é para expressar o que? A ideia de futuro. Tá? Um indicador de futuro que eu até sinalizei aqui embaixo. Certo? Então não tem nada de passado aqui. Até no outro balãozinho do próprio Cascão também não tem nada, até porque esse draw é o verbo desenhar, tá? Então, nada de passado. A única coisa que a gente viu foi o heard. Então, vamos ver aqui. Há apenas um verbo no passado e ele é regular. E o outro aqui é apenas um verbo no passado e ele é regular. Lembrando, verbos no passado que são regulares, eu vou tentar escrever aqui, são aqueles terminados em ed, né? Então, se terminou em ed, é regular. No caso do heard, terminou em ed? Não, né, pessoal? Então a nossa resposta é a letra C. Só confirmando, letra C. Sobre a forma gonna, que aparece no primeiro quadrinho, é correto afirmar que é própria da linguagem formal, indica certeza, significa going, pode ser tanto formal quanto informal, representa um erro gramatical. Indica certeza? Não, não tem nada a ver. Tá? Significa going. Essa daqui poderia até confundir você. Por quê? Tá colocando going aqui
Só que ele tá faltando colocar o quê? O to. Porque gonna é a contração desses dois juntos. Só going, não. Ou seja, pegadinha. Não ficar esperto se ferra aqui, né? Então essa daqui tá errada. Pode ser tanto formal quanto informal. Não. O gonna vai ser sempre informal. Já expliquei antes, né? Representa um erro gramatical. Longe disso, tá? Então é própria da linguagem informal, certo? Certo. Passando para o próximo, a gente tem aqui duas questões de pura gramática. Então, relembrando aí, toda vez que a gente tiver uma negativa em inglês, o verbo não muda. Aqui ele está usando o verbo stop. Se apareceu a negação, o que a gente faz? Mantém o verbo. Letra B, tá? Sem nem enrolar. Letra B aí, sem medo. Assinale a pergunta feita para obter a seguinte resposta. I just ate some pasta and drank a beer. Ok. Então a gente tem aqui. When did you drink beer? Nada a ver, né? Eu tô falando que eu comi macarrão, né? Então, não. What did you buy? Tô falando ate. Ate é o passado do quê? Comer, né? O eat. Então, did you buy? Não vai. Até rimou. Did you eat meat today? Ah, professor, tem um eat aqui. Beleza. Mas ele tá falando o quê? Did you? Toda vez que apareceu did na frente, é uma questão de se obter como resposta yes or no first. Ou seja, a gente vai ter essas duas respostas inicialmente. Yes, no. E pode depois desenvolver a resposta, mas inicialmente vai ter o sim ou não. Ou seja, vai. Isso daqui já era também. Where did you have lunch? Professor, tá perguntando aqui do almoço, né? Lembrem que lunch é almoço. Lunch não é lanche, é almoço. Where dá indicativo do que? De lugar. Onde? Onde você almoçou. Então não. Ou seja, sobra só a última sendo correta. O que você comeu no almoço, né? Ok? Então, as duas corretas aí, seguindo. Então, pessoal, você tem aqui uma charge. E essa charge traz uma bolsa. Você já vê aí, né? E tem um título aí para ela, né? Que é The Archaeology of a Purse. Então, tá mostrando o quê? A arqueologia de uma bolsa. Tem algumas palavras aqui ao lado, né? Da charge. Que é só falando o que contém cada camada dessa. Tá certo? Já adianto que layer é camada, tá bom? E esse tipo de camada pode ser tanto aqui, nessa ideia de camada como se fosse do solo, né? Na parte de arqueologia, como também pode ser de várias outras coisas, de cabelo, de quando você está editando um vídeo, você tem os layers, que são as camadas onde você vai editar cada pedaço do vídeo e assim vai, né? Isso vale também para o Photoshop, o que for, tá bom? Então, descendo, a gente tem a primeira pergunta. É correto afirmar que a imagem satiriza? O que ela satiriza? A bolsa, né? Já adiantamos aí. Ele fala que a quantidade de papéis deixados no solo, nada a ver, né? Nada a ver. A quantidade de resíduos depositados nas diferentes camadas do solo piorou. Até porque a gente... interpretação, galera, de charge é importante. Se você tem uma bolsa aqui, ele está falando da bolsa, fazendo uma sátira, como a própria pergunta já fala, né? Então, se é uma sátira, não está falando do solo. Até porque tem uma bolsa aí, tem tudo isso, todos esses itens que podem ser encontrados numa bolsa, só que fazendo essa gracinha, né? Então, a quantidade de cálcio sendo... Nossa, essa aqui não vai, né? A dificuldade de encontrar recibos em uma bolsa feminina. Também não.
Poderia ser uma pegadinha essa daqui, né? Ele simplesmente satiriza bolsa feminina. Pronto. A partir da imagem, o leitor pode inferir que trata-se de um estudo do solo. Não. Trata-se de objetos descartados ao longo de gerações. Piorou. As chaves permanecem ao lado do celular. Nada a ver. Trata-se de uma bolsa feminina organizada por subdivisões. Organizado não tem nada naquela imagem, né? Não? Então, resposta letra E. E para finalizar, as duas últimas questões, pura gramática, certo? O que acontece aqui? A gente tem que substituir colocar duas palavras aqui e complementem essa seguinte frase. Aqui aparece essa palavra que é o quê? O could. Could é o passado de can, certo? Esse can, se a gente tem ele como passado, o que vai acontecer? A gente vai precisar de mais duas palavras no passado, obviamente. Não tem como eu usar presente com passado aqui na mesma frase, que vai ficar uma bagunça. Então a gente vai precisar de duas formas no passado. A gente já viu lá no início que o passado de hear é o que? Heard. Então pode ser o que? A letra B ou a letra D, certo? Se são as duas no passado, então vai ser o que? Heard. Quem assistiu já os últimos vídeos viu que o passado de say é o que? Said. Então, letra D. Tá ok? E a última, ele pede o quê? Para considerar as seguintes frases negativas no passado. Como eu já expliquei no começo desse vídeo, né? Se a gente tem a negativa, o que acontece com o verbo o próximo verbo? O que acontece com o verbo seguinte? Ele não muda. Então, aqui ó, tá ok? Study não muda. Wrote tá no passado. Já achamos uma errada. Aqui, play tá ok. Me tá ok. Ou seja, 1, 3 e 4 ok. Letra D. Então, finalizando, as duas letra D estão corretas. Tá ok, pessoal? Um forte abraço aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse novo modelo de resolução. E se cuidem. Até a próxima. Um forte abraço.